Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço Tech, um lugar para falar sobre tecnologia, seja de internet, tanto banda larga fixa como móvel, dicas de informática, novos programas, na realidade, tudo o que envolve o universo tecnológico. E os vídeos aqui no canal vão sair sempre às segundas, quartas e sextas. Então fica ligado que um assunto super interessante vem aí. Fala galera, beleza? Hoje as prestadoras de internet distribuem cada vez mais velocidades para a utilização da sua internet dentro das suas residências. São 10 megas, 20 megas, 30 megas, 50, 70, 100, 120, 250, 300, 500, 1 GB, muito mais disso, até 2 GB são disponibilizados para os clientes de internet banda larga residencial. Mas você já pararam para pensar se realmente vale a pena você contratar um plano de 100 megas, 200 megas, se realmente você está tendo aquela velocidade que você contrata? Você tem que pensar realmente se vale a pena. Mas antes de eu falar isso, eu vou explicar como é essa nomenclatura de mega que as empresas mostram para você. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. As empresas comercializam os planos de internet delas, falando que vão vender um plano de 10 megas. E você vai ter a velocidade de 10 megas para fazer download e um pouco menos para fazer de upload. Mas você já pensou se isso é verdade? Se você está realmente tendo 10 megas de internet? Eu vou te dizer que isso é um pouco de marketing das empresas. Por quê? Elas falam 10 megas, mas na realidade não é megabyte. Não. É megabits. Sim, ela te vende um plano de 10 megabits. Se você olhar perfeitamente, você vai ver que quando elas estão nos anúncios delas, está escrito 10 mega, M, B minúsculo, PS, que significa megabits por segundo, e não megabytes por segundo. Mas Marcelo, por que megabytes não é megabytes e é megabits? Simplesmente por uma coisa, meu amigo. Porque o megabyte, megabyte, ele é dessa forma, M e B maiúsculo. O megabit é o M maiúsculo e o B minúsculo. E você pode olhar nas propagandas que está dessa forma. E ele nunca fala megabyte, ele fala mega. Vou te vender um plano de 10 megas, 11, 20 megas, 30 megas, e ele não fala dessa forma. Ele fala mega. Ele só não fala megabyte, ele fala só mega. Mas é megabits. Por que megabit? Porque o sistema de velocidade de download do sistema de internet é medido por kilobits por segundo. É medido por kilobits por segundo. Você contrata um plano de 10 megabits por segundo, mas ela é medido em kilobits por segundo. Se você contrata um plano de 10 megabits por segundo, a sua velocidade de download é de 1250 kilobits por segundo. Essa é a sua velocidade de download. Isso se você estiver num cabo. Aí te garante que a velocidade vai ser essa. Se você tiver num sistema Wi-Fi de radiofrequência, aí sim a velocidade vai ser um pouquinho menor, porque você tem que entender que existe interferência de outros equipamentos, paredes que podem reduzir o sinal, a frequência. Então existem muitas coisas que podem acontecer. Hoje, com o avanço da tecnologia, essas interferências, esses problemas são resolvidos até certo ponto. E vou explicar para vocês por quê. Mas você entendendo que o que você contrata é megabit por segundo e não megabyte por segundo,
você já começa a entender um pouco como é que funciona. E sua velocidade de download é medida por kilobits por segundo e não por megabits por segundo. E sim dessa forma. Um plano de 10 megabits por segundo que você contrata normalmente significa que você tem uma velocidade de download de 1250 kilobits por segundo. Para você saber, cada plano tem, por exemplo, um plano de 70 megas tem por seus kilobits por segundo, seu download, é só você dividir o valor da internet por 8. Aí você vai saber a quantidade de kilobits que você tem para fazer download. Só que o plano de upload da maioria das empresas é 3, 6, depende da sua taxa de transferência da velocidade contratada. É 3, 6, aí nesse caso você vai pegar os seus 6 megabits por segundo, que dá 750 kilobits por segundo, que mais ou menos dá 750 kilobits por segundo. Então, sua taxa de transferência, se for 6 megabits por segundo, é 750 kbits por segundo de upload. Isso se for nessa taxa. Tem algumas empresas que dão um pouco mais, entendeu? Sempre vai ser essa referência. Mas entendendo como é que funciona o sistema de internet que as empresas fazem, porque eles só não dizem que é megabyte, eles nunca vão falar a palavra megabyte, vão falar a palavra mega. Mega não quer dizer que eles estão mentindo, principalmente que eles estão botando a informação lá, mas eles deixam você achar esse erro e não falam com a taxa de velocidade verdadeira. Você tem taxa de velocidade de 10 megabits por segundo ou de 70 megabits por segundo, só que a medida correta de velocidade é com kbits por segundo, entendeu? Essa é a sua taxa verdadeira. Quando você faz a medição nesse site de velocidade, eles te dão a velocidade em kbits por segundo. Tá entendendo? É assim que funciona a internet. Isso aí não é uma mentira, mas eles só estão ocultando a forma correta. Mas eles têm que passar essa forma correta para vocês. Mas entendendo como funciona, é assim que funciona. Assim que funciona no cabo quando você contrata uma velocidade de, digamos, 10 megabits por segundo. Sua taxa de transferência de download vai ser de 1250 kilobits por segundo. Isso aproximadamente. Então, essa vai ser sua taxa de transferência. Isso em 10 megabits. Mas aí você tem que entender como funciona o sistema. O sistema que hoje é muito difundido, que é o sistema de internet Wi-Fi, que é por radiofrequência. A radiofrequência é a medida que nós utilizamos de frequência, ou velocidade, que é medida em Hz. E cada 1 bilhão de Hz equivale a 1 GHz. Então, hoje você tem dois sistemas chamados de frequência e velocidade, que são a 2.4 GHz, que é a mais comum, que é a mais usada, e a 5 GHz, que já está começando a ser mais usada. Só que as duas trabalham juntos, até por questões específicas de cada frequência. A 2.4 GHz significa 2 bilhões e 400 Hz. E a 5 GHz significa 5 bilhões de Hz. E elas são específicas. A 2.4 GHz ela é uma frequência que tem um alcance maior. Ela alcança mais locais maiores. Só que trafega menos dados ali. Menos dados. É isso que acontece. Então, quanto maior, aí no caso, quanto maior for a sua internet, digamos, internet 10 megabits, essa frequência de 2.4 GHz consegue transportar a quantidade de dados que a sua internet, seu download ou upload, normalmente trabalha, sem problema nenhum. Mas aí você vai subindo mais. Aí você tem uma internet de 20. Sim, ela consegue transportar. De 30, consegue transportar. De 40, consegue transportar. 50, consegue transportar. 60, consegue transportar. 70 ainda consegue transportar essa velocidade.
Se você estiver num local em que o sinal não tem interferência, não tem interferência de nenhum equipamento, está tudo tranquilo, sim, ela consegue transportar. Mas aí já passou de 70 megabits, já começa a ficar mais difícil. Você não vai ter os seus 80 megabits de internet. Se for para 100, tu também não vai ter os seus 100 megabits de internet de transferência, taxa de transferência. Você pode ter a taxa de upload, pode chegar, mas de download, você dificilmente vai ter. Você chegar para talvez o máximo em que sua frequência consiga trabalhar. Porque não é só a frequência, eu só esqueci de dizer uma coisa. Além da frequência, existem as bandas, que são na realidade, a banda na realidade são canais. São canais que foram criados, que teoricamente eles fornecem 3 faixas de frequência que evitam interferência. Então você tem isso até uns 70 megabits da sua internet, você consegue trafegar naquela velocidade. Se não tiver nenhum tipo de parede, muitos equipamentos funcionando ao mesmo tempo, você consegue naquela velocidade. Mas passou disso, você não vai ter. É muito difícil. Que você contrata uma internet de 100 megabits ou 200 megabits, você não vai ter isso. Desculpe, mas você não vai ter. Não vai ter mesmo. Se você ainda tem um computador que funciona por cabo, você vai estar jogando, sim, aí você vai ter. Mas se você não tem, você só tem notebook Wi-Fi, você só tem televisão com Wi-Fi, você tem equipamentos Wi-Fi, você nunca vai ter aquela velocidade. Então, se você só tem equipamento que não funciona por cabo, meu amigo, você está pagando uma internet desnecessária. Isso porque seu equipamento funciona a 2.4 GHz. Mas se seu modem funciona assim, ele tem a dual band, ele tem a 5 GHz disponível para você, aí sim eu te digo que você vai sim conseguir chegar às velocidades mais próximas, 200, talvez até 300, porque a velocidade de 5 GHz ele te dá mais quantidade de dados para trafegar ao mesmo tempo. Então você chega à velocidade, àquela quantidade. Mas se você quiser mais de 300 megabits por segundo da sua internet, te desculpa, você não vai ter. Porque aí também chega ao limite. Claro que hoje já tem desenvolvendo novos roteadores que permitem que seu equipamento trafegue naquela velocidade. Só que aí vai ter que ser a placa de rede do seu computador, seu notebook ou celular, vai ter que ter alguma tecnologia que permita que você receba aquela velocidade. Então também vai ter essa questão. Já na placa de 5 GHz no seu computador, no seu celular, você vai trafegar naquela velocidade realmente que você está contratando. Hoje, na minha casa, eu tenho 60 megabits por segundo. Os meus equipamentos, sim, conseguem chegar a essa velocidade. Eu consigo pegar essa velocidade. Já peguei essa velocidade perto do meu roteador, meu notebook. Mas, todavia, contudo, entretanto, se eu tiver além disso, eu não vou pegar. Então, eu estaria pagando a mais. E se você ver os preços das internet, que passam de 60, 70 megas, 100 megas, você está comprando uma coisa e não vai utilizar. Você está pagando desnecessariamente. Você tem que entender que você está pagando desnecessariamente. Não vale a pena. Ah, mas vale a pena? Não vale. Só se você tiver um computador com cabo. Se você for plugar o cabo no seu notebook ou no seu desktop, aí vale a pena. Agora, se você não for fazer isso, não vale a pena. Você está pagando uma coisa desnecessária. Então você tem que ter noção muito bem sobre o que você vai comprar. Você vai contratar o serviço e você não vai ter esse serviço. Aí você vai ligar sempre à operadora, a operadora vai sempre te dar aquela historinha, vai falar, nós estamos melhorando, nós vamos fazer um reforço do sinal para melhorar o seu sinal, e não tem nada a ver com isso. É simplesmente que não vale a pena. E vocês têm que ter noção a respeito disso. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje foi o vídeo do Espaço Tech. Eu falei sobre a questão de você contratar serviço de internet Wi-Fi
acima dos 100 megas. Acima dos 100 megas não vale a pena, porque você vai estar pagando uma coisa e não vai receber nunca aquela velocidade, aquela frequência de que você está contratando, porque não é possível. Tecnicamente, fisicamente não é possível, até por uma questão de física, realmente. Agora, realmente existe novos roteadores que estão trabalhando para permitir que você consiga chegar nessa velocidade, algumas velocidades além. Que são os roteadores mesh e mesh, que permitem isso. Mas são roteadores caros, nem todo mundo tem bala na agulha para ter isso. Mas se você tiver, sim, aí vale a pena você ter uma internet de 100 megas. Fora com isso, não vale. Realmente não vale. Entendeu, galera? Como eu falei, hoje é vídeo do Espaço Tech. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Nerd. Então, até amanhã, hein? Tchau! Fala, galera! Voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó. Super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui gostei ou aqui não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais: Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!